Papão, em parceria com a Fiesp, promovem a palestra Produção Sem Perdas, onde o panificador tem a oportunidade de padronizar processos e melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Confira! Eu preparei uma rápida apresentação, mas enquanto eu tenho que se apresentar um pouco melhor, uma palestra que vai estar ouvindo algumas coisas, né? Por favor. Eu preparei um resumo da minha fantástica carreira na logística, na área de suprimento e distribuição. Eu venho dessa área, né? Eu comecei atuando na engenharia, tá? Aí eu percebi que ia ter algumas dificuldades, porque, sabe, engenharia não é só calcular, tem que fazer as coisas acontecerem, encaixar, é muito difícil, tem que estar atento, né, às coisas. Eu resolvi ir para a área de logística, um pouco mais fácil, né? Eu comecei como motorista de entrega e fui evoluindo, né? Tem outras atividades. Fui também para outras áreas, tá? Depois fui promovido a operador de enviadeiro, principalmente com cargas especiais, perigosas, né? Também fui responsável pelas retiradas, né? E com as minhas rápidas habilidades eu passei logo a motorista carreteiro. E sempre com desafios todos os dias. Logo eu tive meu primeiro caminhão grua na mão, afinal com tanta habilidade assim, né? Com muito sucesso eu me segui, em pouco tempo eu virei gerente de movimentação de container. Sempre com desafios, tá? O pessoal costumava me chamar quando tinha um probleminha. Eu nunca tive problemão para resolver, só probleminha, tá? Fui nomeado também capitão de um barco porta-container. E depois chega uma hora na vida, com tanto sucesso, tanta criatividade, que eu resolvi criar minha própria empresa. Bom, brincadeiras à parte, né? Graças a Deus, nenhuma dessas situações aconteceu comigo. Todas elas são cenas reais, exceto aquela escada que ninguém conseguiu confirmar se é verdadeiro ou falso, né? Ela nem foi dada como verdadeira e nem foi dada como falso. Então, nenhuma dessas situações aconteceu comigo, né? Então, é melhor, antes que vocês vão embora, não vai que eu aprendo a fazer isso daí, né? É melhor não aprender, né? Bom, pessoal, rapidamente, eu sou engenheiro mecânico, eu venho da indústria e eu acabei fazendo uma carreira ao contrário. Eu comecei na indústria, fui para a área de serviço e cheguei até o varejo. Eu fiz praticamente, ao longo de todos esses anos de atividade, eu comecei trabalhando num processo industrial, em diversos segmentos, fui para a área de operações de serviço e fui para o varejo, fiquei trabalhando para o grupo do Carrefour por mais de 10 anos, desde 92 a 2002, em outras áreas de varejo, onde eu resolvi estudar por que alguns produtos têm dificuldade de chegar até o cliente final. Como eu sou engenheiro, eu não vim pelo marketing. Eu falo que eu entrei no supermercado, no bom sentido, pela porta dos fundos. Eu entrei pela mercadoria e não pela porta da frente. E acabei desenvolvendo meu mestrado, porque eu tenho um mestrado na Universidade de Cornell, que eu fiz quando eu estava na Varig, mas eu não consegui trazer para o Brasil, porque não era programa sanduíche, só fiz os créditos, aquelas coisas. Quando você sai de uma faculdade e vai para outra, você tem que fazer atualização, tem um monte de dificuldade administrativa. E não sei se você reconhece, lógico que você deve lembrar, você tem, talvez não tenha um termo de época, até 2000, 2001, os supermercados eram muito parecidos por dentro. Você entrava num supermercado, você entrava em praticamente todos. 2001 para cá teve uma mudança significativa. O ambiente do supermercado ficou um pouco mais agradável. Agradável quer dizer, ficou mais funcional. O hortifruti veio para frente, a padaria se posicionou de uma maneira diferente, os corredores ficaram, não sei se vocês conseguem ter essa referência, 2000, 2001, ou como consumidor ou como profissional, uma época que teve essa mudança. Na realidade, foi o meu mestrado que promoveu essa mudança. Eu estudei um modelo de layout de varejo que promove a produtividade da operação. E, obviamente, que, por ser o primeiro modelo no Brasil, eu cedi esse modelo para as grandes empresas. Carrefour, Pão de Açúcar, na época, tinha o Sé, tinha o Cânia,
O Walmart aceitou participar, mas tá bom, você pode pesquisar, mas não vou mudar nada, né? Porque nós somos um padrão americano. Mas deu certo para fazer algumas coisas. E de lá para cá eu venho atendendo no programa de varejo da USP, todas essas áreas. Bom, esse é um pouco da minha história. E eu tenho participado de algumas atividades na própria FIPAM, onde algumas apresentações já foram feitas. É com muita satisfação que eu vou procurar, dentro do meu conhecimento de engenharia de produção, como isso pode ser aplicado na padaria. Já faz tempo que eu considero a padaria uma das atividades, no mínimo, interessantes, porque ela é ao mesmo tempo varejo e indústria. Ela é ao mesmo tempo. Da parede para cá ela é indústria, e da parede para lá ela é varejo. E são duas atividades que têm o quê? Conceitos fundamentais, eu não vou dizer conflitantes, mas que podem exigir o quê? Direcionamentos que, se não forem bem cuidados, podem gerar conflito. Certo? Da parede para trás, é uma indústria. Você tem que ter o quê? Regra, procedimento, orientação, produto, processo, não é assim? E da porta para frente, e da parede para dentro, na área de varejo, tem que ser o quê? Tem que ser dinâmico, flexível, rápido. Não é isso? Predomina o serviço, rotatividade, e o produto é bem perecível. Não é isso? Adiante, por favor. Bom, quero convidá-los, então, a conhecer um pouquinho sobre isso. Quem quiser estudar mais, a gente pode recomendar alguns livros, alguma coisa que pode estar atuante nessa área. Adiante, por favor. Nosso objetivo é apresentar os conceitos de Lean Manufacturing. Para falar em Lean Manufacturing, nós temos que pensar o que é produção. Tá? O Lean Manufacturing, na realidade, é um conjunto de ferramentas que hoje é aplicado ao processo de produção propriamente dito. Tá? E com uma ênfase especial na estratégia das operações. Bom, nós tivemos uma mudança significativa ao longo dos tempos. Tá? A área de produção, ela sofreu a primeira grande modificação na época da máquina a vapor. Por que que antes da máquina a vapor e depois da máquina a vapor, para a produção se tornou isso uma referência? O que pode ter acontecido? Mudou o quê? A escala. Antes da máquina a vapor, as coisas eram produzidas numa escala o quê? Grande, mas para consumo quase imediato. E alguma quantidade. É isso? Com a máquina a vapor, consegui produzir o quê? Grandes quantidades para atingir o quê? Grandes consumos, grandes mercados, a distância, tem tudo isso. Então mudou muito a escala. Quando muda a escala, muda completamente o princípio. É muito simples. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Lógico, eu agora me sinto um pouco, como dizer, até com coragem de fazer essa pergunta. Quem é que tem alguma habilidade culinária especial aqui? Quem gosta de fazer um prato especial? Levanta a mão. Um prato especial. Quem tem alguma? Ali, você levantou a mão. Depois a gente troca a receita. Tá? Eu também tenho que fazer. Sou vegetariano, macarrão. Troca, hein? Não dá receita. Receita não se dá. É igual mágico. Mágico nunca ensina mágica para o outro se o outro ensinar mágica para ele. Receita é uma coisa. Receita se troca. Tá? A gente troca uma receita. O prato que você for fazer, se for resolver reunir a sua família, com toda a sua experiência, você vai produzir lá uma certa quantidade. Vai ou não vai? Será que você consegue repetir esse mesmo prato igualzinho daqui a 4 meses? Depende se eu usar uma receita. Não, uma receita. Você vai fazer, mas você vai conseguir fazer exatamente igual? Idêntico? Não. Por quê, pessoal? Porque nós estamos trabalhando em caráter o quê? Não industrial. Podemos trabalhar com o máximo cuidado, receita, tudo isso, ingrediente, tudo certinho. Mas quando você vai para um processo industrial, o produto final tem que ser o quê? Exatamente o mesmo sempre. Seja em visual, peso, embalagem, formato. Não é assim, pessoal? Ah, mas a padaria... Tá bom, eu sei, lógico, tem flexibilidade. Tanto que existe hoje. Eu fiquei surpreso em ver outro dia no supermercado, na padaria do supermercado, pão branquinho, pão moreninho e pão escurinho. Ele já separa para o cliente os 3 tipos, e se você olhar, você vê, tem o branquinho, o moreninho e o escurinho. Até isso, o supermercado chegou a montar para o cliente. Lógico, cada um tem o quê? A sua preferência. Tá certo? Agora, será que ele consegue fazer com o mesmo branquinho todo dia? Não sei, mas pelo menos ele consegue fazer que diferencia de um do outro. Estou dando um pequeno exemplo, que coincidentemente eu vi há menos de um mês mesmo. Tá? De lá para cá, nós tivemos muitas necessidades, desde desenvolvimento e planejamento, processo de fabricação, treinamento de pessoas. Opa, obrigado. Não vou
treinamento de pessoas, projeto de produto, planejamento. Depois tivemos, no grupo disso, alguns nomes que são conhecidos, Taylor, Ford, começaram a padronizar o processo da indústria, onde a área industrial. Nossa, mas eu vou fazer pão, eu vou fazer bolo, vou fazer doce. Tudo bem, talvez o produto final seja diferente, mas os princípios podem ser o quê? E precisam ser os mesmos. Quando você leva isso para um nível de produção, não é artesanal, mas que depende de algumas habilidades, eu tenho como respeitar isso aí. Está ficando claro, pessoal? Então, nós tivemos esses princípios. Adiante, por favor. O primeiro responsável por a padronização foi um tal de Whitney, que nessa época, em 1798, ele conseguiu criar o conceito de produto, peças intercambiáveis. Era a época que fabricava esse armamento tipo mosquete, né? Aquele que punha pólvora, aquele que socar. Como é que ele conseguiu ganhar um contrato do governo americano na época? Porque ele conseguia produzir vários tipos de armamento, seja pistola, espingarda ou de longo alcance, com algumas coisas que eram comuns para todos. Comum, não sei se é o sistema de gatilho, o sistema de disparar, alguma coisa era comum. Tá? Veja, 1798. Hoje em dia, a indústria automobilística, por exemplo, não usa o mesmo chassi, a mesma motorização e modifica alguma coisa. Ou seja, você tem alguma coisa que é comum para todos e que a partir dele você faz o quê? Outras coisas. Na padaria tem o pão de ló. Tem ou não tem? O pão de ló é uma massa comum, você pode, a partir dele, fazer o quê? Mais de um produto diferente. Estou dando como exemplo pouca coisa que eu conheço, eu não sou da área, apenas por como eu não sou da área específica. Eu tenho gostaria de conhecer mais sobre o assunto. Está ficando claro, pessoal? Você conseguir manter, são esses fundamentos que são importantes. Adiante, por favor. Depois tivemos o Taylor, que desenvolveu os estudos de tempos e métodos, quando ele praticamente tempo padrão. Tempo padrão é o tempo que você usa para poder fazer alguma coisa. Quanto tempo demora para fazer alguma coisa? Tem um referenciamento de um referencial habitual. Nem é o menor e nem é o quê? O maior. Tem uma série de conceitos. Adiante, por favor. Depois tivemos esse casal, o Frank e a Lilian Gilbert, que continuaram o trabalho do Taylor, sobre o processo avançado. Mas aqui, como eles vieram depois do Taylor, não ficaram conhecidos. Não é que o Taylor se apropriou do trabalho deles, mas o primeiro foi Taylor. Tudo que se falava em tempos e métodos ficou com quem? Com o Taylor, mesmo sendo deles, tá? Adiante, por favor. O Ford começou a fazer o quê? O processo em linha de produção, tá? Onde o produto segue o quê? Uma lógica e as coisas vão sendo feitas em função da sua capacidade de produção. E adiante, por favor, tivemos o Denny, que foi um americano que fez sucesso no Japão, foi o grande gerador de quê? Da qualidade. Ele desenvolveu a qualidade, a estratégia da qualidade, e o grande segredo do Denny, além de ele usar a estatística para analisar os processos, ele sempre envolvia funcionários na decisão. Ele nunca decidia, agora eu quero que isso seja feito assim porque eu estou mandando. Em vez dele chegar assim, ele queria fazer isso, tá? Ele reunia as pessoas, apresentava as coisas. Então, pessoal, vamos decidir em cima disso? Que tal se nós propuséssemos, ele colocava a ideia dele, mas não como sendo dele, como sendo de quê? Nós, ou seja, todo mundo ficava o quê? Mais envolvido, mais interessante. Nossa, eu também fiz parte dessa decisão. Em vez de ele determinar, ele orientava para que todos participassem. Então, o comprometimento fica maior. Adiante, por favor. Tivemos o ONU, que montou o sistema Toyota de produção, que é especificamente a partir daí que vem o Lean Manufacturing, com diversos tipos. O sistema de produção, o JIT, que é o Just in Time, o Kanban, e o principal é lição de quê? De simplicidade. Por que é difícil você dar lição de simplicidade? Porque complicar qualquer um consegue, é só complicar. É só fazer mais alguma coisa, mais não sei o que. Complicar é a coisa mais fácil que tem. O difícil é simplificar. Não é simplificar e ficar perdido também, mas deixar solto. Simplificar com segurança. Adiante, por favor. Se eu perguntar para vocês, qual dos dois foi mais importante hoje em dia? O Toyota ou o Ford? O ONU, né, no caso, para o Toyota ou o Ford? Dá para comparar? Ou os dois tiveram contribuições diferentes e que hoje em dia são usadas? Os dois estão o quê?
tiveram uma contribuição que hoje se soma. Principalmente numa padaria, você tem ao mesmo tempo a área de produção e a área de quê? De varejo. Adiante, por favor. Hoje em dia, a competitividade é muito grande. Nós tivemos uma evolução significativa desde a década de 70, onde a competitividade era em custo. Depois nós tivemos, adiante, por favor, a década de 80, a era da qualidade. Era da qualidade não é pagar mais pela qualidade, tá? Mas sim reconhecer mais qualidade na mesma faixa de preço. Você não paga mais para ter qualidade. Então você reconhece mais qualidade numa certa faixa de valor. Tá? Na década de 90, a velocidade de entrega. E desde 2000 para cá, adiante, por favor, as empresas são consideradas ágeis. Ágeis são aquelas que conseguem ser, ao mesmo tempo, competitivas em custo, qualidade e velocidade. Tá? E aqui, que, de certa forma, a logística e a produção são o quê? Armas estratégicas para ter um resultado mais competitivo e desafiador. Adiante, por favor. Todas essas técnicas que estão aí, desde o just-in-time, engenharia simultânea, tecnologia de grupos, células, todo esse conjunto, vamos dizer, de ferramentas, formam a chamada produção enxuta, que é onde o Lean Manufacturing se encaixa. Ele usa cada uma delas especificamente. Não tem como apresentar em todas, pelo tempo eu vou para aquelas que são principais, tá? Adiante, por favor. Todo o nosso sistema de produção, ele é feito através de uma visualização bem simples. Entrada, procedimento, entrada, processamento e saída, tá? Ou seja, tudo que entra, passa, segundo um projeto, por alguma atividade, e você gera o quê? A saída de bens ou serviços, que ela é o quê? Avaliada em termos de mercado, competitivamente, pode modificar alguma coisa, até que ele seja o quê? Normalmente, isso é constante. Tá? O próprio pãozinho, os próprios pães, os próprios pratos, toda a área de produção está sujeita a isso, independente do valor agregado do produto. Tá? Adiante, por favor. E hoje em dia, nós temos que enxergar o processo como um todo, que é o conceito de supply chain, abastecimento completo da cadeia produtiva. Desde os seus fornecedores até os seus clientes. Mas foi bem, eu te entreguei certo? Será que eu te entreguei e te atendi? Ok? Adiante, por favor. Ou seja, você enxerga a cadeia de produção como um todo, tá? Independente do que seja o estágio. Adiante, por favor. Ou seja, todos esses modelos vão ter sempre o chamado gerente de produção. O que é o gerente de produção? É aquele que administra um ou mais recursos necessários da produção. Numa indústria, é o gerente. Na empresa de distribuição, é o gerente de tráfego. No hospital, é o superintendente. Até que chega numa padaria, quem é o gerente da produção? O gerente, o responsável, o supervisor, eu não sei qual é o cargo que você tem. Como? Sim, o nutricionista que faz a experiência, entendi perfeitamente. Um nutricionista que tem todo o conhecimento produto, né? Então, eu falo com o gerente no sentido de abrangente. Não estou preocupado em dizer o gerente, não o gerente administrativo, aquele que gerencia. Se tem um nutricionista, é melhor ainda. O nutricionista tem o conhecimento do produto. Perfeito, muito bem lembrado. Tá? Adiante, por favor. Todas as atividades de produção sofreram uma evolução significativa ao longo do tempo. Desde a época que ela era, desde a lista de materiais, né, necessidades, até o chamado CRM, que hoje em dia você sabe até o que o cliente pode querer. Né? O CRM, se você avalia, se tiver o histórico do cliente, você pode sugerir para o cliente que tipo de produto que ele consome mais, e assim por diante. Né? Adiante, por favor. Tudo isso é feito com uma técnica que é planejamento. O que é planejar? Planejar é pensar antes em tudo que pode acontecer. Adiante, por favor. Você tem que saber qual é o objetivo, aonde você quer chegar, mostrar para a sua equipe por que você quer chegar aqui. Adiante, por favor. Mostrar o caminho, por que aquele lado. Aquele lado pode ser o mais seguro, o mais rápido, o que permite maior número de paradas, qualquer que seja a sua forma. Adiante, por favor. E os procedimentos. Segurar firme para você poder chegar. Respeitem os procedimentos. Na área, se é gramatura, se é 200 gramas, se é... Eu sou contra, parte como engenheiro, eu sou contra algumas medidas. Uma xícara.
O que é uma xícara de leite? Padroniza. Tá? O que é uma colher de sopa? Tudo bem, eu sei que tem, claro que sei, mas será que dá a mesma coisa, pessoal? Desculpa, se você está falando em termos mais industriais, se é uma colher, bom, a partir de agora essa colher vale tanto, acabou. Substitui a colher por uma unidade comum. Entenderam? Quer dizer, pessoal, não deixe a coisa livre, tem que ser uma coisa igual, tá? Lógico, daquilo que te interessa. Ok? Não sou contra as receitas, tá? Mas elas precisam ser o quê? Trabalhadas de uma maneira sistêmica, e não mais porque eu acho que é aquilo. Lógico que nós estamos sempre o quê? Barreiras que devem ser o quê? Eliminadas. Elas vão estar surgindo sempre à nossa frente e cabe a gente virar um destruidor dessas barreiras ou até criar novos ataques. Adiante, por favor. Para isso é necessário ter planejamento. Ter planejamento não significa só escrever planejamento. Aqui está escrito planejamento. Quando começou a escrever com tamanho de letra, foi vendo que não ia dar, foi apertando, 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 até que coube. Isso não é planejamento, pessoal. Aí só está escrito que tem planejamento. Tá? Só escrever planejamento não significa ter planejamento. Mas adiante, por favor. Como planejar? Hein? O que pode ter acontecido aqui? Duas equipes, cada um fazendo uma parte, até que as duas se encontraram. E alguém falou, pode colocar o trilho, a locomotiva no trilho, porque já tem um lado emendado. A informação estava certa, mas a situação está correta? Não. O que aconteceu aqui, pessoal? Por que eu falo isso? Porque o planejamento não pode ser visto como um trilho, e sim como uma trilha. Qual é a diferença de um trilho e de uma trilha? O trilho é rígido, e você não tem como sair dele. Ou se sair, o estrago é grande. Se for uma trilha, é flexível. Você vai o quê? Modificando até encontrar o que você precisa. Adiante, por favor. Os planos têm que ser flexíveis e tenham sempre alternativas. Nunca trabalhem com uma única opção. É aquela e só. Se você perder aquela, você perdeu o seu resultado. Tenham sempre o plano A, o plano B, o plano C. Adiante. Para isso é necessário ter o quê? Controle. Só que o controle serve para quê? Adiante, por favor. O controle, ele serve para comparar, para corrigir, para dizer o quanto você está perto ou não de alcançar os seus objetivos. Tá? Avaliar. Adiante, por favor. Controle não é só o registro. Qual é a diferença de controle e registro? O controle é aquilo que te permite agir. E o registro é quando você anota. Anota aí, faz o controle, anota aí. Se você não tomar, não analisar, aquilo fica somente o quê? O registro. O registro só serve para depois, eventualmente, ser comparado. Está ficando claro, pessoal? Muita gente, o pessoal fala que tem muito controle. Na realidade, tem muito registro. Não sei se os controles chegam no mesmo nível do registro. Adiante, por favor. É necessário agir. Tudo que te permite agir é a base do seu controle. Adiante, por favor. Portanto, toda vez que você elabora um plano de processo de mudança, com conhecimentos práticos e teóricos, ordenados de modo a possibilitar interagir com a realidade, programar as estratégias e ações necessárias. E tudo mais que seja delas decorrente, no sentido de tornar possível, alcançando objetivos e metas desejados e nele estabelecidos. O planejamento tem que ser o quê? Eficaz. Eficaz tem a ver com resultado. Adiante. Eficaz, adiante, por favor. Eficaz e trabalhar com eficiência e com eficácia. Tem diferença? Ou é a mesma coisa? Eficácia tem a ver com resultado. E eficiência tem a ver com método. Eficácia tem a ver com você alcançar o objetivo, chegar aonde você quer. E eficiência tem a ver com a maneira que você trabalha. Eu fiz certo. Por exemplo, vamos supor que eu gosto muito de trabalhar com alunos. Então, pega você como exemplo, tá? Você vai estudar para uma prova que vai acontecer daqui a 2 semanas. Você vai estudar os exercícios de aula, vai fazer exercício da apostila e vai procurar todos os exercícios dos livros. Ela está estudando com eficiência ou não está? Tá, não está. Está estudando certo ou não está? Já que ela estudou para português e a prova era de matemática. Ela foi eficiente? Foi. Mas ela pode não ter sido muito o quê? Eficaz, porque o resultado pode ser comprometido. Tá ok? Então eu tenho que fazer certo,
tá? Da maneira certa. Adiante, por favor. Pode passar todos. Mais um. Ou seja, isso mesmo. Eficácia tem a ver fazer o quê? A coisa certa. Eficiência tem a ver com fazer certo aquilo que você está fazendo. E a produtividade é fazer certo a coisa certa, tendo o melhor resultado dos recursos que você utilizou. Adiante, por favor. Para isso, você tem estratégias e sistemas de produção. Quais são essas estratégias e sistemas? Adiante, por favor. Essas estratégias são definidas sempre quando você começa alguma coisa, seja para colocar um produto, para abrir uma filial, qualquer que seja a dimensão, colocar um produto a mais na linha, tirar um produto, um prato, é uma decisão estratégica. Pode não ser tão estratégico quanto abrir uma filial, tá? Ou participar de algum... Está entendendo, pessoal? Independente do grau de estratégia, deixa de tudo que mexe com o mercado, com o aspecto externo, é sempre estratégico, tá? Pode ter maior ou menor grau de estratégia. Vai exigir o tático, que é a garantia da execução, e finalmente tem que ter o quê? O operacional. O operacional, o que é? É o conhecimento exato de todas as ferramentas e como fazer. Não tem que depender dele saber. O operacional, eu sou meio contra. O operacional não tem que decidir. Ele pode sugerir alterar, mas ele tem que executar aquilo que foi determinado. Se você estabeleceu lá que são tantos gramas, tanto tempo no forno, tem que ficar aquilo, até que se modifique alguma situação. Mas ele não pode alterar sem, só por livre, vamos dizer, pela vontade própria dele, tá? Adiante, por favor. Adiante, pode seguir, pode passar tudo, eu vou mostrar, pode chegar até o final. Pode ir. Na realidade, é um ciclo, isso, até aparecer, isso, mais uma, pronto. Ou seja, toda vez que você tem uma integração de processos, você envolve desde o cliente, que é o que você tem que atender, você depende do fornecedor, em função da condição que ele tem que atender, envolve todo o processo de fabricação, tudo isso é registrado aonde? Na contabilidade, para você obter o melhor proveito da sua capacidade de produção. É aí que entra o Lean. Fazer, eu pergunto, qualquer pessoa, qualquer empresa hoje em dia é capaz de fazer o que uma padaria faz ou não? Tem algum segredo fazer isso aí? Não. Com o produto. Qualquer empresa, qualquer atividade pode fazer algo equivalente ou não pode? Pode. Não tem muito segredo. Tem uma receita, alguma coisa, mas é uma atividade o quê? Que tem uma capacidade de produção que não depende de uma especialização. Vai depender de como ela trabalha isso da melhor maneira, o quê? Produtiva, com resultado, com qualidade, e o que é mais importante, repetidamente. Adiante, por favor. Por isso, que os processos de manufatura, estratégias, podem ser produzir para estoque, produzir no sistema de ter os componentes. Tá? Quando você faz, por exemplo, uma pizza, tá? A pizza, ela é praticamente tudo pronto, está montado. O recheio está tudo preparado, está montado. Você só depende do que? Da montagem. Você está trabalhando num sistema aqui chamado ATO, Assembly to Order. Você deixa tudo pronto e espera a sua montagem. Cada uma delas é uma estratégia diferente e que tem que ser o quê? Administrado tecnicamente de maneira diferente. Adiante, por favor. Cada um desses sistemas aqui é trabalhado também para a padaria. Desde produção para estoque, montagem sob pedido, fabricação sob pedido. Eu quero um bolo com um desenho assim, mas que você faça. Você já faz esse bolo. Você me dá as opções, o bolo, recheio, amassado, qualquer que seja o prato, tá? Mas nas condições que vocês já fabricam. Agora, pode também abrir uma outra opção, um projeto especial. Vocês ainda não fazem e vão fazer a partir de agora. Nossa, eu quero alguma coisa, sei lá, no sentido da Copa do Mundo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aí é o ETO, é o último. Você tem que depender de quê? Além de ter o conhecimento, tem que ter o quê? Todos os fornecedores devidamente adequados. Adiante, por favor. Cada uma dessas linhas vermelhas que aparecem aí estão as incertezas, tá? Incerteza é o que o mercado vai... Você não sabe quanto vai vender, quanto vai... Você tem que administrar. Essa incerteza se aproxima dos seus estoques à medida que ela vai sendo o quê?
trazida para o processo de decisão. Quando é produção sob encomenda, o teu estoque tem que estar onde? Do produto final. Quando produção para estoque, né? Quando é montagem sob pedido, o teu estoque tem que estar onde? No semi-acabado. Se você vai fazer sob encomenda, o teu estoque tem que ser onde? Na matéria-prima. E se você não tem nenhum estoque, porque é sob encomenda específico, você vai depender de quem? De ter fornecedores que te atendam na velocidade. Não existe estoque no fornecedor. É você ter o vínculo com o fornecedor para que ele possa te atender, seja lá o que for. Adiante, por favor. Será que isso explica a produtividade da concorrência? Trocar a caixa d'água por café? Hein? Será que só colocar café na caixa d'água para aumentar a produtividade da concorrência? Adiante, por favor. A produtividade precisa ser o quê? Medida. Tudo que não é medido, você não tem o quê? Controle. Por isso é importante você saber o quanto você faz hoje, como você faz hoje, quanto tempo, para você saber se você... Pode até também, não estou discutindo que não precisa estar ruim. Toda medição do que está bom também é válida para ser o quê? Analisada. Adiante, por favor. A produtividade é diferente da gestão da produção. Nós trabalhamos basicamente com 3 recursos: mão de obra, matéria-prima e equipamentos, de um modo geral. Equipamentos pode ser desde equipamentos mais sofisticados até equipamentos de uso manual. E tudo isso envolvendo o quê? Planejamento. Adiante, por favor. A produtividade nada mais é do que o quanto que eu consegui obter de resultado com aquilo que entrou. Tá? Se eu quero saber a produtividade da matéria-prima, eu consegui produzir 5.000 pães, tá? Com tantos quilos, ou tantas, 1 quilo, de farinha. Qual foi a minha produtividade de quê? Da matéria-prima. A farinha rendeu tantos pães. Concorda comigo ou não? Agora, esses mesmos 5.000 pães, se você usou tantas horas de mão de obra, você vai ver a produtividade de quem? Da mão de obra. Pode ser que uma farinha, uma mistura, vamos chamar de mistura, dá mais produtividade na matéria-prima, mas pode alterar o que é a produtividade da mão de obra, que dá mais trabalho. Está claro ou não está, pessoal? Tá? Eu estou tentando usar exemplos que eu procurei idealizar. Está certo ou não está? Quanto mais vocês conseguirem enxergar essa relação, melhor vai ser o desempenho que nós temos. Adiante, por favor. A produtividade está sujeita ao quê? A restrições, capacidade e qualidade de vida que vão envolver a própria sociedade como um todo. Adiante. Se eu perguntar para vocês o que é um sistema de produção, o que é eficácia, o que é eficiência, o que é desempenho, pode ser aplicado para produto ou serviço? Claro que pode. Ou seja, insumo é tudo aquilo que você utiliza. Tá? É uma questão, eu prefiro usar isso, não é uma questão contábil. Insumo é diferente de material. Tá? Insumo é o que eu uso e que não vai embora junto com o produto. Por exemplo, tá? Vamos pegar um pãozinho. Vai água no pão ou não vai? Vai. A água para fazer o pão. Tá? A água para fazer o pão, para mim, é material. Porque foi embora com o produto. Foi ou não foi? Agora, a água que eu usei para lavar alguma coisa, não é insumo. Porque não foi embora. Aliás, desculpa, não é material. É só insumo. Está claro ou não está? O bem é o mesmo, a água. Só que quanto que eu uso para tudo que vai embora para o produto final é material. E o que eu uso para gerar, tá ok? Então esses conceitos são importantes, tá? Ah, mas é água do mesmo jeito? Tá bom, mas pode estar sendo usado de maneira o quê? Diferente. Tá ou não tá? Adiante, por favor. A produtividade vai ser sempre a medida de quê? Da saída em relação ao quê? À entrada. Adiante. Eu tenho que ter indicadores. Indicadores servem para quê? Para que serve o indicador? Para indicar, para mostrar como você está. Você pode estar usando muito bem a água para fazer uma lavagem e pode não estar usando a água o quê? O produto. Ou piscina. A água, estou dando como exemplo, pode ser o quê? Desde qualquer outro tipo de produto. Adiante, por favor. O sistema Toyota enxerga a estabilidade da empresa
com dois pilares, daqui como se fosse um pilar, tá? Eu tenho aqui o Just in Time, que é um fluxo contínuo, e o chamado GDOCA, que nada mais é separar o trabalho humano do trabalho das máquinas. Quanto que o homem trabalha e o quanto que a máquina trabalha. Essas duas, vamos dizer, dois conceitos aplicados na produção acabam gerando o melhor resultado. Adiante, por favor. Os pilares são do Lean Manufacturing, 5S, gestão visual, otimização de layout, trabalho padrão, sincronização do fluxo de produção, pessoas, qualidade na fonte de obtenção e manutenção produtiva total. Esses são os segredos do Lean Manufacturing. Dentro desta produção, do jeito que eu já apresentei, se eu tiver como trabalhar cada um desses elementos, mesmo de uma forma simples, não precisa entrar em grandes sistemas sofisticados, você tem como esse conceito, pode ver uma palestra, uma reunião com o pessoal, boas práticas, tá? A própria área da saúde, da alimentação, exige o quê? Cuidados especiais. Basta você transformar esse cuidado, não numa imposição, mas numa motivação. Adiante, por favor. O 5S é formado por 5 palavras que, no idioma do Japão, do japonês, oriental, o anterior, aí. Está aqui, ó. Senso de utilização ou descarte, senso de ordenação, limpeza, higiene, autodisciplina e manutenção. Cada S significa uma dessas palavras em japonês, tá? Não tem uma tradução direta para a língua portuguesa, mas é chamado 5S porque cada um deles tem o quê? Só funciona se todas estão o quê? Juntas. Adiante. Gestão visual. Gestão visual é aquilo que você consegue bater o olho e ver. Desde indicadores, referências, uniformes. Pessoas com uniformes diferentes. Coisas que vocês conseguem identificar uma anormalidade. Por exemplo, vamos supor que todo mundo aqui trabalha no setor amarelo. Aqui o setor azul e lá o setor vermelho. Se eu vejo alguém de vermelho aqui no amarelo, tá certo? Não, algum motivo tem. Tem sentido? Tem, mas vamos ver por que está aqui. Não estou porque não precisa vir. O fato de você estar identificando é assim que funciona a gestão visual no Lean Manufacturing. Adiante. Layout, pessoal. O layout é fundamental. O layout é a maneira com que você organiza fisicamente máquinas e processos para que eu tenha um menor desperdício. Eu estou falando desperdício. Qual é a diferença de perda e desperdício? Perda, todo o processo tem. Infelizmente, tem. Se eu pegar para vocês um exemplo, depois vocês vão me dar um exemplo de vocês. Se eu pegar uma manta de tecido, um tecido qualquer, desse tecido eu vou cortar uma calça, uma jaqueta, uma camisa, fazer alguma coisa. Dá para fazer um desenho que quase o corte sai um sobre o outro? Dá ou não dá? Vai sobrar pequenos retalhos? Vão ou não vão? Vai sobrar pedacinho de tecido ou não vai? Obrigatoriamente. Vai ou não vai? Aí eu consigo fazer o passante. Tá bom, conseguiu fazer o passante. Conseguiu aproveitar o máximo. Vai sobrar um restinho ou não vai? Essa é a perda. É aquilo que é inerente ao processo. Desperdício é quando que um processo é prejudicado. Por exemplo, esse tecido, essa manta toda desenhada, na hora de cortar, corta no meio. Você perdeu totalmente o quê? Os produtos. Então nós temos que caçar os desperdícios para que eles não aconteçam e otimizar as perdas, que elas sejam o quê? A menor possível. Tá? Quando você pratica o Lean, o layout permite encontrar os pontos que geram o quê? Maior acúmulo de desperdício ou risco de perda. Tá ok? Adiante, por favor. Trabalho padronizado. Padronização de processo. Se você não tiver um mínimo de padronização, aquilo que eu falei, vai sair a receita que nós falamos no começo da nossa conversa. Pode sair muito parecida, mas dificilmente vai ser o quê? Igual. Só uma curiosidade, tá? Todo mundo conhece, acredito eu, aquele produto dessas empresas de alimentação, um prato de alimentação pronto, um macarrão pronto. Por exemplo, o meu menu, não estou fazendo propaganda lá, né? Tem o menu da Perdigão, né? Da Perdigão, tá? Vai ervilha ou não vai? Vai. Você sabe que até o número de ervilhas é contado?
Mas não é mesquinharia, não é por causa do custo de uma ervilha, é para manter o quê? O padrão. Está claro, pessoal? Não é ervilha pelo que ela representa o quê? Financeiramente, tá? Mas é para manter o quê? O padrão. Padrão é para isso. Padrão é para ser o quê? Observado e respeitado. Adiante. Sincronismo e pessoas. Tem algum exemplo melhor do que esse? Cada um tem que colocar o remo na hora o quê? Certa, fazer a força o quê? Não adianta ser nem mais rápido e nem mais lento do que os demais. É assim que funciona. Na nossa padaria, na nossa atividade de produção, eu posso ter áreas que precisam ser estudadas dessa forma. Adiante, por favor. Qualidade na fonte. O teu fornecedor, aliás, tem dois tipos de fornecedores, né? Eu fiz uma pesquisa no doutorado, eu encontrei dois tipos de fornecedores. O fornecedor tipo 1, que é chamado fornecedor, tá? E tem o tipo 2, fornecedor. Tem o fornecedor e aquele que fornece dor. E vem através da empresa pelo comprador. E é transportado pelo transportador. E assim por diante. Tá? Ou seja, se seu processo de abastecimento, a sua qualidade não for o que é assegurada, você tiver que inspecionar tudo que você compra, para quê? Você tem que ter o quê? Garantir que você comprou é suficiente. E é suficiente para trabalhar e confia. Adiante, por favor. Um detalhe. Vocês querem um segredinho simples? Eu pratiquei isso quando fui gerente de suprimentos algumas vezes na vida. A melhor maneira de você chegar perto da qualidade assegurada é o seguinte: não importa o nível que você trabalha. Se para um fornecedor você usa 10 itens de avaliação e o outro 3, inclua mais um em todos. Pergunte se ele avalia o fornecedor dele. O fato de você perguntar para o seu fornecedor se ele avalia o fornecedor dele, ele vai se sentir no mínimo interessado a multiplicar esse processo. A chance de erros é muito menor. Ficou claro? Nem que seja uma avaliação simples, custo, prazo, qualidade, alguma coisa desse tipo. Mas pratiquem avaliação multiplicada. Ok? Mais adiante, por favor. Não, voltou. Mas a troca rápida de ferramenta ou dispositivo. Troca ferramenta no sentido de dispositivo de fabricar alguma coisa. No caso da padaria, pode ser o quê? Todos os utensílios, todas as ferramentas que você usa para produzir algum tipo de produto. Tá? E armazenamento no ponto de uso. Tudo que você utiliza tem que chegar para você já pronto para usar. Você não tem que ficar abrindo, você não tem que ficar medindo, você tem que estar... Quando chega para a produção já tem que estar com a bandeja de serviço completamente o quê? Pronta. A produção tem que somente o quê? Produzir. A preparação, se ele tiver que estar conferindo antes de produzir, ok? Adiante, por favor. Produção enxuta, Kanban, produção celular e a manutenção produtiva total finalizam as últimas etapas do Lean. Manutenção produtiva total é quando o equipamento, a máquina, tem que estar o quê? Disponível. Não adianta, eu tenho 4 máquinas, sim, mas só 2 funcionam. Então você não tem 4, já tem 2. As 2 têm manutenção. Façam manutenção preventiva, sim, quando possível, para não entrar na manutenção o quê? Corretiva que compromete. Tá? Ok, pessoal, adiante, por favor. Não esqueçam que perseverança e sucesso caminham juntos, mesmo com algumas falhas, alguns acidentes. Adiante, por favor. Adiante, pode seguir. Adiante. Cada vez que vocês buscarem algum resultado, saibam que vai exigir muita perseverança. Adiante. Com muito treino chega a ser o sucesso. Adiante. Por mais treino que uma atleta olímpico ainda faça, está sujeito a situações como essa. Tá? Mesmo assim, pode acontecer falhas. A satisfação pretendida precisa ser o quê? Para todos. Quando eu falo em satisfação, eu uso essa foto, que é da minha filha, quando ela era menininha, hoje está uma moça, eu estava estudando no Canadá, e ela queria, foi uns meses, ela foi passar uma semana, não 10 dias com a mãe, né? E todo dia ela entrava numa loja do hotel e experimentava esse casaco de pele.
pele artificial, mas casaco de pele. Todo dia ela vestia esse casaco. Até que a gerente da loja falou, um casaco para uma criança que mora num país tropical, a chance dela usar é mínima, né? Além do valor envolvido. Pai, vamos passar de novo para pôr o casaco um pouquinho? Vamos. Até que a gerente me perguntou, escuta, por que você não compra esse casaco? A filha vem todo dia, que até eu expliquei para ela, o professor da universidade está fazendo isso aqui. Aí então nós vamos dar um jeito nisso. O senhor tem cartão de crédito? Agora ela me ofereceu uma opção aqui que ela tirou xerox do cartão na impressora multifuncional, anotou o telefone, onde é que eu estava, o endereço da faculdade, do alojamento. Faz o seguinte, esse casaco é de demonstração e está ali em futuro, se a filha quiser usar esses dias aqui, pode usar e me devolve daqui a 10 dias. Essa foi a cara que a menina saiu da loja. Está satisfeita ou não está? O nível de satisfação foi o quê? Elevadíssimo. O custo foi o quê? Para mim foi lógico, você vai comprar algumas coisas, claro, não dá para sair de lá sem comprar nada. Mas para a loja, fazia falta um casaco a mais ou a menos? Não. Vejam o que é o cuidado com o cliente, né? Não podemos perder de vista o cliente. E o cliente, para a gente, é sempre o próximo, não é só o cliente final. O próximo cliente pode ser o próprio confeiteiro, todo mundo faz parte do processo. Adiante, por favor, eu agradeço o tempo e dou um abraço para vocês, até uma próxima oportunidade. Aqui estão meus 2 e-mails para contato, se quiser anotar, por favor, tem um e-mail mais livre, que é o Yahoo, e o da empresa. Desculpe o horário, desculpe a maneira de ter colocado, eu procurei de uma maneira simples trazer os conceitos para que vocês saibam, não tenho como trazer direto aplicado ainda numa operação de panificação, mas acredito que vocês, com toda a experiência, conhecimento que vocês têm do negócio, vocês podem colocar em prática alguns desses momentos. Obrigado, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, acho que agora é o momento, o professor tem alguns minutos ainda com a gente. Eu vou se quiser ficar posição mesmo com os horários eu vou dar um exemplo do que o senhor citou, que eu tenho uma produção de pão de queijo. E aí, nós temos o setor de pré-pesagem, eles pesam os kits, e aí sobe para a cozinha para bater a massa, tudo. E a receita nunca estava dando certo. O que acontecia? As cozinheiras, elas não estavam pesando os produtos. Então, às vezes lá na pré-pesagem, como eles passam o dia inteiro pesando muitas coisas, podem ocorrer erros, né? Então, aí depois nós tivemos que ficar no pé delas, conscientizando que tinha que ser pesado, porque estava sendo jogado muita coisa fora, né? Aí o dono foi lá, conversou com elas, mas assim, foi uma batalha semanal. Toda vez que seria a produção do pão de queijo, a gente tinha que ficar lá com elas. Seu nome? Gabriela. Gabriela, obrigado pela colocação, obrigado pelo exemplo. Realmente está aí um exemplo que a gente vai identificar. Eu falei perseverança, lembra? Uma das frases. Eu não posso confundir perseverança ou persistência com teimosia. Teimosia é você repetir a mesma coisa sem fazer nenhuma alteração. Aí não vai dar, se deu errado, né? Não adianta você insistir exatamente igual. Persistência é você buscar o mesmo objetivo de uma forma o quê? Diferente, conscientizando, envolvam as pessoas. Muitas vezes, eu sei que a rotatividade é significativa na área. Você não pode ter ninguém que seja detentor do processo, alguém que sabe alguma coisa. Ele pode saber fazer melhor alguma coisa, mas é até recomendável que ele faça mais. Mas o processo tem que ser o quê? Padronizado, para que tudo aconteça padronizado, sistêmico, com controle, com um sistema que os profissionais possam avaliar o que está acontecendo. Ainda mais em produtos que têm o quê? Talvez eu sei que o próprio queijo pode ter, na própria compra do queijo, nem sempre ele tem o mesmo sabor, pode ter alguma adição, algum tem ou não tem. Pode alterar ou não pode. Então, tudo isso faz parte de quê? Controles e não só de registros. Eu venho tentando implantar planejamento e controle de produção há 2 anos. A resistência na nossa mão de obra é muito grande. Eles não querem mudar o conhecimento que eles têm, né? A maneira que já vem fazendo 15, 20 anos, é muito difícil, né? Mas
está aí a perseverança, a gente tem que continuar insistindo. A gente tem uma característica, talvez seja geral da mão de obra, que é o tal do seguro-desemprego, né? Virou um direito. Então, essa é outra dificuldade. A gente não consegue formar uma mão de obra de longo prazo. Essa mudança precisa de mão de obra de longo prazo. Como é que a gente lida, né, com esses fatores contrários a um processo de mudança de cultura? Obrigado pela pergunta. Realmente é uma situação totalmente adequada. A mão de obra eu posso citar aqui como exemplo, o McDonald's teve que rever o processo de expansão das franquias por possível falta de mão de obra. Tinha dinheiro, tinha franqueado, tinha ponto, tinha tudo. Muitos pontos foram revistos porque eles se sentiram, não vou dizer ameaçados, é uma palavra muito forte, mas o componente mão de obra poderia não estar no mesmo nível que eles precisam ter. Sim, por favor. Então, nós temos que investir. Eu diria que é um trabalho que precisa ser bem divulgado, bem, vamos dizer, compartilhado e sempre com dosagem. Sabe? Mostrar o quanto é importante para a mão de obra a formação que ele vai ter, mesmo que não fique para você. Parece um absurdo. Como eu vou formar alguém para ir para a concorrência? Olha, não sei se é só para a concorrência. Eu também posso receber alguém da concorrência se tiver coisa. Se eu for o primeiro, você está na frente. Então, o investimento em treinamento é fundamental. Eu diria que capacitação, você mostrar o quanto que ele vai ser melhor aproveitado no mercado de trabalho. Independente de ser na minha opinião, tá? É o que eu tenho praticado com algumas empresas de franquias no caso. E palestra de sensibilização, convidar o pessoal a participar de algumas oportunidades, dar um exercício, né? Olha, veja o que eu vi, olha o que eu ouvi ontem, olha o que saiu na televisão, olha o que saiu na revista. Seja perseverante mesmo naquilo, não deixe o objetivo pretendido, só com mão de obra e o máximo que puder ser o quê? Padronizado para que você não fique dependente dele. Tem como dar assistência para isso? Com certeza. Só complementando, nós, na escola, insistimos muito que o panificador aprenda antes de treinar os seus funcionários. Então, nós temos cursos aqui que visam muito mais preparar o panificador para que ele não tenha tanta dependência. Ou, o melhor ainda, para que ele aprenda para saber mandar. Concorda? Para saber cobrar o que é certo e o que é errado. E, complementando o que o senhor estava dizendo no início, sobre receita, que o senhor não aceita, eu também não aceito, eu sou engenheiro também, mas padaria não deve trabalhar com receita, e sim com formulação. Então, padaria tem que ter balança, tem que ter padrão, e tem que usar sempre a mesma medida. Então, aí isso tem padrão. Isso chama-se formulação. A receita é a dona de casa que não tem os recursos, não tem a máquina, tem uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar, e quanto tem uma pitadinha de sal? A padaria, não. Ela tem que trabalhar com a quantidade dos ingredientes, dos insumos, das matérias-primas, exatamente. É o que nós pregamos aqui. Né? E o que eu diria para o senhor, terminando, é que vale a pena, sim, o senhor investir em treinamento de funcionário. O senhor sempre aproveitará, não digo 100%, mas aproveitará uma turma que se interessa, que se envolva. Mas o importante, senhor, é que o senhor conheça tanto quanto eles para poder cobrar na medida certa. Entendeu? Obrigado. Obrigado. É isso. Obrigado pela reformulação da minha palavra. Eu usei o termo, como eu disse, que eu entendi. Muito obrigado. Se não temos mais perguntas, gostaríamos de agradecer ao professor e solicitamos que preencham a ficha de avaliação, por favor.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência. Espero que tenha sido útil de alguma maneira, tá? Qualquer coisa, por favor, se precisar de alguma coisa, está à disposição para esclarecer aspectos técnicos à medida que for necessário. Bom, obrigado, professor, a Fiesp, muito bom, nossos agradecimentos, e a casa está à disposição. Obrigado, hein?